Todo lugar tem um canal. Você pode ter um canal muito bom de referido. Você pode viver das indicações referidas. Tem gente que só vive de indicação e tá tudo bem, tá, gente? Aí viver de indicação é ruim. Faz bem feito que dá bom. Ou são processos de previsibilidade. O canal de aquisição, ele tem que ser bem feito. Não adianta ter muita quantidade. Você tem que aprofundar a qualidade. E como é que se aprofunda a qualidade no canal de aquisição? Canal de aquisição não é sobre contratar uma agência, não é sobre contratar um vendedor. Canal de aquisição é o que vocês precisam desenvolver liderança para operar aquele canal de aquisição, independente da pessoa que vai ser contratada por vocês. Você não pode contratar uma agência e achar que a agência é o seu canal de aquisição. Você não pode contratar uma social seller e achar que a social seller é o seu canal de aquisição. Entende isso? Você é o líder do canal de aquisição. E como é que fica bom no canal de aquisição? Jogando aquele jogo, várias vezes você vai ficando bom. Faz sentido isso? Então, se a sua capacidade de operar muitos canais não é boa, não tenha muitos canais, tenha poucos canais, para que você depois vá expandindo os canais. Por exemplo, dominei um canal, vou para o segundo canal. Dominei o segundo canal, vou para o terceiro canal. Dominei o terceiro canal, vou para o quarto canal. Você não pode abandonar um canal para pegar outro. Você tem que dar conta de todos os canais. Canal de aquisição é algo para todos os negócios de vocês, todos. E esse daqui é mais um negócio de segundo motor. O que eu observo que é o maior erro é que vocês vão querer reaproveitar a equipe do primeiro motor, muitas das vezes, no segundo motor. E talvez isso bloqueie o segundo motor de rodar. Vou dar um exemplo, tá? A Jéssica teve uma venda de 90 mil que bateu na trave. Entendeu? 90 mil. Se ela tivesse feito essa venda de 90 mil, somava com a venda da clínica, você concorda que ia ser um porradão? Bateu na trave na fase de contrato, tá? Vocês entenderam o ponto aqui? A gente não está jogando um joguinho de R$900 nem de 9 mil. A gente está jogando um jogo de 90 mil, 45 mil. Ter uma simples assessora, uma simples secretária, não é importante para esse jogo? Ela não vai aumentar a sua previsibilidade? Bateu na trave porque demorou, esfria. É igual miojo. Venda é igual miojo. Venda de alto ticket é igual miojo. Se der mole, não quer dizer que perdeu, só quer dizer que deu uma esfriada e agora vai ter que reaquecer. A pessoa estava na vibe já pedindo contrato, e aí teve alguns trâmites de contrato que demoraram um pouquinho, a pessoa foi e deu uma esfriada. Então, é bom prestar bem atenção nisso. André, a Isis. Então, para dar uma ligada para ela, que ela não entrou aqui, não. Então, é muito importante a gente entender que os canais, eles são fundamentos. Sem canal, não tem aquisição. E sem aquisição, não tem trabalho. Não tem mentor sem canal, concorda? Não existe mentoria se não tiver canal de aquisição. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar de 4 canais. E aí, vocês não quero que façam os 4 canais. Eu quero que vocês vejam por onde vocês vão começar nos canais. Vocês podem fazer 3, sendo que muito bom 2. Então, vamos lá. O primeiro canal é o canal de indicação. Esse é o canal mais importante da empresa. O canal de indicação é o canal, sabe, é o motor 1 de canal. Por que ele é importante? Porque ele é um canal de qualidade, é um canal de retenção, é um canal de proximidade, é um canal relacional. E para nós que somos empresários, o canal relacional é o mais importante porque ele também promove retenção dos seus contratos. É um canal de aquisição número 1, é indicação. Esse nunca vai sair, concorda? Que esse é um canal que você nunca vai deixar de jogar ele. Certo? Canal número 2 é o canal da venda ativa, prospecção, como estilo de vida. Dentro desse canal tem 2 veias. Nós temos a veia de social selling, que é a veia mais importante hoje, a veia mais atual e mais moderna. E nós temos o canal de veia, a prospecção ativa pode estar na rua. Você percebe? Venda ativa é venda ativa.
Pode ser uma abordagem na rua, pode ser uma abordagem direta, pode ser ligação, pode ser uma base. Então, a venda ativa, ela é um canal até que se faz fusão com a indicação, porque depois que o cara manda uma indicação, virou um cadastro. Quando vira um cadastro, você tem que jogar ele num CRM e organizar a sua venda ativa por ali. Então, acaba virando um canal. Dentro do nosso CRM de vendas, você pode criar colunas para a sua mentoria dentro do CRM ali, para organizar. Deixa a clínica de um lado e a mentoria do outro. Como as colunas são personalizadas, vocês podem trazer canal de personalizado ali, colunas personalizadas para organizar esses cadastros e esses contatos. Lembrando que é uma coisa importante, cada contato vale ouro. Se o seu WhatsApp cair e você perder ele, você perde todos os contatos. Então, deixar numa base é importante para você se organizar. Canal número 3. Microeventos. Lembra? Próximo compromisso. Rafa, o que é um evento? Um evento é onde duas pessoas se encontram. Um café é um evento? É. Entendeu? Uma visita na sua clínica é um evento? É. Um almoço é um evento? É. Um coquetel na sua clínica é um evento? Também é. Um almoço entre empresários é um evento? Também é. Que é isso que eu quero que a Taine fale para vocês, entendeu? Eu quero que a gente converse sobre esse. Certo? E o último, Inside Sales. O que é o Inside Sales? É o anúncio. Esse é o canal que vocês menos têm que se preocupar no atual momento. Vocês vão quando vocês forem trabalhar esse, vocês já venderam, vocês já têm recorrência, entendeu? Vende pelo menos de 5 a 10 cursos, aí a gente brinca desse canal. Bota aí. Depois de vender 5 a 10 cursos nos canais anteriores, a gente vai para Inside Sales. Comer feijão com arroz, ter recorrência. Olha que delícia. Depois que você vende 10, num ticket médio de, vamos botar mais ou menos 1.700 vezes 10, você tem 17 mil de recorrência. Não dá para fazer um Inside Sales? Não dá para botar uns 5 mil de anúncio? Certo? Entenderam? Fala pra gente, Taine. Vocês estão me ouvindo? Tá? Que você... Eu perdi aí o finalzinho que você falou. A gente está falando sobre... O meu tá travando? Acho que agora é a internet mesmo. Agora já voltou, Rafa. Voltou? Tá. Voltou. Eu estou falando sobre canais de aquisição e a gente, o terceiro canal que foi comentado foi o canal de evento. Aí eu queria que você comentasse como é que foi a estruturação. Eu mesmo não estou, eu mesmo estou curioso, que eu quero saber. Gente, na penúltima, né, Rafa? Na penúltima reunião, o Rafa trouxe essa ideia, essa projeção através de ações. Essas ações poderiam chamar, né, esses possíveis alunos para um café da manhã, para um café da tarde, para fazer uma visita ali, para eles terem já um pouquinho, gerar essa curiosidade deles na clínica e fazer live. Né? Então, eram ações que ia demandar ali uma constância. E aí eu liguei para o Rafa, falei, Rafa, eu não vou ter muito tempo, eu tenho uma semana, posso fazer um coquetel? Ele faz. Tipo, será, né? Será que vai dar certo? E aí, em uma semana, organizei um coquetel para as mulheres empreendedoras, mulheres de sucesso, e a gente teve 10 participantes. A ideia realmente foi gerar esse momento de conexão, network. Eu ouvi muito o que o Rafa disse, do início ao fim. Desde o início eu achei que eu ia já fazer um pitch de venda ali, e não fizemos nada disso. Só que todo o processo que o Rafa passou
gerou muito mais conexão, né, para esse futuro do que se eu tivesse feito ali da forma que eu havia imaginado. Todas as mulheres que participaram amaram, e a gente já tem a data do segundo já programada, porque elas querem fazer isso realmente acontecer. Desse coquetel eu consegui já fazer 2 assentamentos para já fazer a ligação agora para realmente fazer essa oferta, o pitch de venda, e eu tô com um assentamento de ligação para fazer ainda esse final de semana. E eu já tô aqui, aí o Rafa me ligou que tá chovendo aí, eu falei, tá chovendo aqui na sua terra, né? Porque eu já tô aqui em São Paulo, que daí eu viajo. Então, realmente, eu tive que me colocar em ação de uma forma muito rápida para conseguir ter esses contatos, essas possíveis pessoas para estar falando agora nesse período que eu vou estar fora da clínica. Muito bom. Uma coisa legal desse evento é que ela criou um movimento. Ela deixou de ser só um evento e virou um movimento. Dentro da nossa reunião, vale lembrar que ela queria fazer só um coquetel. Eu falei para ela, por que a gente não transforma isso num movimento? Aí ela perguntou assim, como que é isso? Olha a diferença de um evento para um movimento. O evento tem uma data e um fim. E o movimento? Continua. É isso. Então eu pedi para ela modelar algo que a gente já tem como referência, que é o BNI, né? Tipo, é um lugar de networking. Então eu falei para ela, vamos modelar o networking? Então eu quero que você crie um movimento, fecha teu áudio, tá? Quando você voltar. Isso. Então o que eu pedi para ela? Vamos criar um movimento intencional. Ela queria fazer algo só para mentoria. Só que a clínica dela é muito bonita, tem uma fachada bonita, tem uma área interna bonitona, e ela postava até pouco. Eu falei para ela, cara, tu tá com uma estrutura boa aí, você nem usa. Vocês sabiam que a clínica da Taine parece até um shopping center? Ninguém sabia, sabia? Aí. Você entende isso? Esse é o ponto, sabe? Tipo, essas paradas que a gente tem que postar, não é ficar postando o dente, não sei o que, emagrecer, a gente tem que postar o lifestyle, vida acontecendo. Ela fez um vídeo para mim da clínica, tava lotado. Fachadona, bonitona, recepção cheia, todas as salas, ela foi filmando a sala, uns equipamentos caros, sabe? Tem mais de 1 milhão de equipamentos, ela foi passando e sala cheia, sala cheia, sala cheia, sala cheia. Eu falei, meu amor, entendeu? Tipo, nem eu sabia, nem eu que sou o teu mentor, eu tô sabendo que você tá com essa bola toda. E é isso que traz o quê? O fã. Você entendeu agora? Tipo, o cara olha, pô, essa mulher tem sucesso. O que ela fez? Aí vem a curiosidade. E aí vira um funil invisível, porque as pessoas querem estar perto de pessoas de sucesso. Elas gostam de ver sucesso. Então é muito importante que a gente tenha postagens intencionais e não postagem de eu sou mentor. Diferente. Postagem de eu sou um empresário de sucesso. Andrei, tá com a agenda cheia hoje? Na parte da tarde, de manhã eu separei para aula. Pronto. Aí quando você quer que você vai fazer lá na agenda? Vai fazer um post. Agenda cheia, graças a Deus, muito trabalho. O cara que não tem agenda começa a pensar o quê? Caraca, eu não tô com agenda. Lucas, quando tiver com um monte de gente esperando, fazendo treinamento, o que você vai fazer? Entendeu? Tipo, por aqui, voando, graças a Deus. Você não, entendeu agora que você não tem que falar que é mentor? Entendeu? Victória postou um caso, movimentando, atendendo. Pô, é isso que as pessoas querem ver. Elas não querem saber de gestão, venda e marketing. Eles querem saber de sucesso. A categoria que vocês trabalham aqui é sucesso. É uma categoria de êxito. É uma categoria de o que é sucesso? É ter o que deseja. E vocês precisam ser um exemplo de sucesso. Isso é muito doido porque a gente sempre quer mais de onde a gente está. E aí a gente julga que a gente é pouco versus o nosso sonho. Não é verdade isso? Como a gente quer mais, a gente fala assim, pô, mas eu não cheguei onde eu quero chegar, mas você nunca vai chegar, porque quando você chegar onde você acha que você quer, vai acontecer o quê? Você vai querer mais. E a mentoria, ela não é sobre você chegar onde você quer, porque que a sua fome nunca cabe.
É o desejo que eu tenho para vocês como empreendedores é que a sua fome nunca acabe, que você nunca ache esse lugar que você acha que você quer. E o que você tem que entender é que tem sempre alguém no rolê de baixo te olhando. É essa pessoa que você vai vender. Entendeu o jogo? O jogo é que tem esse cara de lado. Não é porque você não chegou onde você quer, mas ele quer estar onde você está. E esse cara, ele está ligado o quê? Na sua agenda. Ele está ligado no fluxo de pacientes, ele está ligado na estrutura que você já montou, ele está ligado na quantidade de colaboradores que você tem, ele está ligado no fluxo que você tem de pacientes, entendeu? Ele está ligado no lugar que você está estudando, ele está ligado que você está estudando, vocês têm que postar que vocês estão lendo um livro, você tem que postar que vocês estão fazendo mentoria, mais uma mentoria. Vem coisa nova aí. Vocês têm que saber fomentar a brincadeira de vocês. Tem coisa nova vindo aí, em construção. A Victória ontem fez um movimento maestral. E já conseguiu. Olha o evento, ó. O history da Victória foi um evento. Você entendeu o que ela criou? Agora, olha a sabedoria da mulher. Ah, entendi essa parada do evento. Ela fez do history um movimento e evento. Entendeu? Fez uma sequência de history, uma novelinha. E pá. E eu acompanhei os stories dela, ficou bacana, viu? Aí. Eu não vi, ainda está disponível? Obrigada. Eu acho que ainda tá. Dá uma olhada. Tá ainda. Segue lá, já fala seu Instagram, Victória. É DRA Victória Boaventura. DRA Victória Boaventura. Então, o que eu quero que vocês observem? Vocês fazem parte de um grupo exclusivo de formação, vocês são mastermind e aprendam com os outros. Uma das coisas que eu quero que vocês façam essa semana, conversem com pelo menos uma pessoa daqui. Entendeu? Conversa com pelo menos uma pessoa, troquem entre vocês. Como é que tá? Como é que tá isso aí? Como é que faz isso aqui? E de preferência, alguém que não tá reclamando, né? Pelo amor de Deus. Evite quem murmura, aí você já, opa, esse aqui eu não quero conversar não, porque zica pega. Já tô para falar com o Lucas há uns 300 anos já. Tá difícil. Mas vou falar com ele. Eu vou ter que ir aí, viu, Andrei? Pô, pode vir, a gente vai pra praia. Eu troco a ideia na praia ainda. Aí, Lucão, tá requisitado, então um do lado do outro. Tem que encontrar. Então, vou te chamar terça-feira. Terça-feira eu tô te para chamando. vocês pegarem o mastermind, o que está acontecendo, tá? Então, pegaram o movimento da Taine, que maneiro, um movimento de geração de canal. Então, ela criou agora o evento, o microevento dela, vai só pegando força. E aí, o que eu pedi para ela não estragar o evento? É um evento de nutrição, um evento de depósito. Deixe as pessoas, como a gente faz um evento de networking, deixe as pessoas transitarem comércio lá dentro. Né? Foi a primeira coisa que eu falei para ela. Para de querer dominar o ambiente e não deixar ninguém fazer negócio. Tá? Então, tipo, Lucas, você pode fazer um coquetel aí. Um coquetel de networking. O que é um coquetel de networking? Vai ter um cara que vende seguro. E ele vai querer vender seguro. Deixa o cara vender seguro, entendeu? O que não pode é a gente querendo vender dente. Pô, aí é sacanagem, né? Mas seguro pode. Entendeu? Então vai ter um advogado, vai ter um contador. Ok, não tem problema. A gente, inclusive, não colocou... Qual foi a sacada? Ela queria fazer só para mentoria. Eu falei para ela, por que só para mentoria? Seu público-alvo é mulher. Por que a gente não pega a categoria sucesso e traz mulheres de sucesso? Aí ela, por que não negócio? Eu falei, porque tem gerente de banco que não é empresária, mas tem sucesso e poderia fazer outras compras de você. Então, percebe que eu não frisei para formação de mentores. Eu abri para todo o negócio dela. Entendeu agora a questão? Ao invés de eu colocar só gente da saúde, eu abri para mulheres de sucesso. Entendeu o ponto? Mulheres de sucesso. Não importa, não precisa nem ser empresária, só tem que ser uma mulher e se interessar. Quando é mulher de sucesso, já entende que vai ter negócio lá dentro. Entendeu? Já entende que vai ter histórias inspiradoras. Inclusive, eu pedi o arquétipo da Taine, que fosse um arquétipo inspiracional, voz inspiracional, fala inspiracional, e que ela não evitasse fazer pitch no evento, para que ela... chama-se funil invisível isso. Você entende? As pessoas vão começar a ir nesse evento. Ai, ela vai vender alguma coisa para mim. Aí a pessoa, não, lá ela não vende nada, não. Ih,
Nada disso, é a pessoa interessante. Entendeu? Então é um funil invisível. O que é um funil invisível? O cara nem entende que aquilo é um funil de vendas. Esse é o jogo do funil invisível. Você está percebendo a sofisticação do que a gente está criando nesse canal de evento? É um funil sofisticado. Ele é disfarçado. Por quê? Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta que vendam para elas. Já percebeu isso? Todo mundo, vocês mulheres, amam comprar, mas vocês não têm amor pelo vendedor. Aí vai me vender, aí entra numa posição de defesa. Fala, Victória. É que você falou sobre a BNI e eu participei já de uma vez numa reunião. É bem legal também a ideia deles. De café, assim, com os empresários. E eles chamam até como se fosse assim, não fala de venda, né? Mostra como que é a questão do que eles trabalham, né? E aí depois chamam para falar da venda. É um funil invisível, entendeu? É um funil disfarçado. As pessoas gostam mais, elas ficam mais tempo ali dentro. E aí os negócios vão acontecendo. Então, esse funil invisível é isso que eu quero que vocês façam dentro do evento de vocês, tá? Então, o funil de evento, por que o funil de evento ele é muito bom? Porque ele acopla a indicação? Acopla. Ele acopla a agenda de vocês. Ele acopla a venda ativa? Acopla. Entende? O funil de evento ele é um acelerador dos outros funis, porque ele cria o compromisso. O evento é o compromisso, e a gente sempre tem que estar ligado no próximo compromisso. O vendedor sempre está ligado em quê? Próximo compromisso, próximo assunto, próximo assunto, próximo assunto. Porque é de assunto em assunto, de compromisso em compromisso que a venda nasce. Vocês não podem ser precoce. Sabe o que é precoce? Foi tomar um café e já quer vir com Pix. Pode acontecer? Pode. Mas não necessariamente. Senão você pode machucar a venda. Entendeu? Deposita 10 para sacar 1. Ajuda as pessoas. Victória, você está com 2 meninas. Você perguntou, me ajuda? Ótimo, vou te ajudar. O que você tem que fazer? Deposita 10 para sacar 1. E uma coisa que eu sempre falei aqui, eu não sei se vocês fizeram, da última sexta-feira eu pedi, meta de café. Quem bateu as suas metas de café aqui? Não fizeram. Se vocês não batem a meta do café, o NIL não acontece, entendeu? Porque o café é um evento. Rafa, o café é um evento? É um evento. Se você bota a meta de café, a Taine foi bem inteligente. Ela, ao invés de marcar cafés unitários, ela marcou um monte de gente junto e já criou logo um cafezão. E ela está com 2 no funil. Porque um funil é isso, é uma quantidade que vai dizer sim no final. Você concorda? Vai entrar X e outro X vai converter no final. Então, quanto mais cafés vocês tomam, mais a probabilidade da conversão. Se ela fechar 2 de 90, são 180 mil, senhores. Eu acho que vocês não estão levando isso daqui na seriedade e compromisso que eu vou colocar. Então, anotem isso, que é uma sacada muito boa. Isso daqui foi, inclusive, de um treinamento que eu tive ontem. Para mim, foi a melhor sacada. Sabe quando você vai para um lugar e aquilo é a melhor sacada? Melhor insight? Diz o seguinte, escalar canais de aquisição, que são esses que eu falei aqui para vocês, é igual a escalar pessoas. Escalar canais é igual a escalar pessoas. Por que escalar canais é igual a escalar pessoas? Você consegue dar conta de 4 canais de aquisição sozinho? Mais o seu primeiro motor da clínica? Não. Taine, vendendo 180 mil aprovado. Vale a pena ter uma secretária exclusiva para fazer esse movimento junto com você? Da ROI? Com certeza. Você entendeu o ponto? Então é isso que a maior sacada que eu tive ontem foi essa, escalar canais igual escalar pessoas. Com essa sacada e tomada de decisão. Lembra que eu te falo que não adianta você ir para um lugar e sair com um bloco de anotação se você não toma decisão. Ontem mesmo, quando eu peguei esse insight, o que eu comecei a fazer? Catar currículo. De ontem para hoje, eu já estou com 2 pessoas em vista para fazer contratação para começar segunda-feira. Ou seja, decisão, entendeu? Escalar canais é igual a escalar pessoas. RH ativo, fiz reunião entre os sócios hoje e falei, gente,
a gente vai precisar de papéis mais claros, sermos líderes melhores e entender que vão entrar pessoas novas. Tem que ter paciência no onboarding para elas maturarem, crescerem, para a gente poder escalar em canais. É uma semeadura para vir uma colheita mais forte em canais. Não dá para escalar canal sem gente. Senão você vai parecer, sabe o quê? Sabe aquele cara que tampa um buraco e abre outro? Você vai ser esse cara. Você vai vir para cá e vai destampar o motor 1. Aí você vai para o motor 1, destampa o 2. Aí você vai para evento, destampa a prospecção. Você vai para a prospecção, destampa a indicação. Você precisa minimamente de uma secretária. Rafa, mas ainda não peguei. Ué, pega logo. Marca logo seus cafés, faz logo sua primeira venda e você custeia uma secretária. Em outras palavras, eu não quero... Tá travando o meu? Não, tá. Em outras palavras, eu não quero que você pegue... Se você fizer 3 vendas, eu não quero que você meta a mão em dinheiro dessas 3 vendas. Eu quero que você faça o quê? Reinjeta. Entendeu? Faz mais 3 vendas, reinjeta de novo, vai para outros canais. Mais 3, outros canais, mais 3, outros canais. Rafael, pô, mas quando é que eu vou ver dinheiro? Quando sua fome quer terminar. Porque se tu tiver visão, olha o que tu está construindo. Vocês entenderam a grandiosidade disso que eu tô futucando aqui para vocês? Se você quer ter um prédio, trabalha bem a fundação. Agora, se for uma kitnet, você nem de fundação, concorda? Tijolo amarrado, sobe uma kitnet. Você não vai bater laje? Telhadinho levinho, mete a kitnet sem fundação, mete tijolo amarrado. É uma obra mais barata. Mas se vai construir um prédio, amarra bem a fundação, para que ela aguente peso. E a fundação é gente. Essa foi o insight principal. Escalar canais é igual a escalar pessoas. Vocês não vão dar conta de vários canais e vários motores de crescimento sem gente. E, de volta a dizer, é gente para essa operação. Não é gente reaproveitado, porque senão você não cresce. Você só muda o foco do canal. Aí aquele canal dá certo, mas o canal anterior acontece o quê? É a dança dos canais, sabe a dança dos canais? Rafa, estou me dando bem com o evento, mas o meu social selling caiu. Rafa, estou me dando bem com o social selling, mas a minha indicação caiu. Porque tudo isso precisa de tempo, carinho e atenção. Quando você foca em um, se você não tiver gente, desfoca do outro. Taini estava com uma colaboradora. Essa colaboradora, ela não vai dar conta dos 4 canais. Ela vai te ajudar no evento, mais a indicação e mais uma venda ativa. Quando começar a crescer, ela vai patinar. E você já vai ter que ter o quê? Uma social selling separado. E pode botar ela como head, que foi a primeira que chegou, ela pode coordenar os demais. Você entende? A formação de pessoas, ela é fundamental para a gente escalar em canal. Vocês têm um produto bom, gente. Se o produto é bom, pensem como empresa. Se vocês ficarem pensando pequeno, vocês não vão tirar o proveito máximo desse produto. Faz sentido isso? Rafa, eu estou sem espaço. Monta home office. Bota a galera de casa. Dá para ter social selling em casa? Dá. Só sugiro que vocês sejam closer. Entendeu? Não contrata closer. Contrata gente secretária. Social selling. Contrata uma secretária interna para fazer o seu networking. E vende. Como que vai vender? Microeventos. Próximo compromisso. Então, a Taini criou um movimento que tem vários eventos. Victória vai criar movimento. E aí volta. Qual é o melhor movimento? Dentro do seu território. Ah, Rafa, eu não tenho espaço para muita gente. O máximo que puder. Se puder só 1, bota 1. Se puder 2, 2. Se puder 5, 5. Movimentos dentro do seu ambiente. Porque o seu ambiente ele tem poder. Concorda que tem poder? Taine, quando o pessoal chegou na sua clínica, como é que não aumenta seu poder, tua zona? Você calada está falando. Não é isso? Você é arrumadona, fachada imponente, um monte de sala, mais de 1 milhão de maquinário, e coquetelzão, e você não precisa falar nada. Você precisa falar que você é autoridade ali? Então, caladinho, humilde. E foi muito engraçado, Rafa, porque realmente eu não falei, assim, eu fiz as boas-vindas, expliquei, né, o que era o projeto, falei, né,
tentei trazer toda essa ideia de troca, de conexão, network entre elas mesmo, mas em nenhum momento eu falei sobre a clínica, sobre mim, sobre a minha história. E aí eu deixei que elas falassem, contassem a história delas. Então, assim, teve muito choro, teve muita lágrima, foi uma coisa que foi muito bonito, foi muito lindo. E realmente eu não falei nada sobre mim, nada sobre a clínica, nada como eu conquistei, nada, não contei a minha trajetória para chegar até onde eu estou, né? Muito bom. E gravou isso tudo? Gravei takes, tudo não. Tá. Até Não, tá senti gravado. isso. Eu falei que na próxima é para realmente gravar inteiro. Hoje em dia é Story Maker. Hoje em dia chama-se Story Maker. São filmagens, depois faz uma Isso, pega edição. os takezinhos, É isso, Story Maker. Em pezinho e vai fazendo. Então, é isso, tá vendo? Criou um movimento, teve emoção, teve choro. Aí volta. Rafa, oi. Desculpa te interromper. É que eu não estava na aula passada, porque eu comecei agora. E o que seria esse café que você falou? Eu botei uma meta do café. O que é essa meta do café? Depois você assiste a sequência na plataforma, tem lá a formação de mentores. Assiste todos, porque é fundamental que vocês assistam até onde a gente chegou. Lá vai ter uma formação de identidade. Eu preciso que você passe por identidade. Aqui a gente já está em ação, mas se você não passar em identidade, você vai sentir um vazio. E o vazio está nessa aula gravada, entendeu? Você vai falar assim, gostei, mas falta alguma coisa. Eu sei que falta, porque você não está lá. E eu não posso voltar à identidade toda hora. Então, você tem que ir lá à identidade de um mentor. O que o mentor, os erros que o mentor tem que evitar, o que você tem que fazer para pensar como um mentor. Então, tem uma aula de identidade, para você entender como é a mentalidade e a formação. O Lucas Kennedy achava que para ser um mentor ele tinha que, sabe, tipo, tinha que postar carro importado, tinha que alugar um jato, ele ia fazer um arquétipo Marcos Marques aqui, já estava montando uma fraude já. Então, tipo, aí a gente começou a criar uma identidade e mostrar para ele que não, vocês são empresários de sucesso. Ah, sucesso para quem? Para o Bill Gates? Não, mas para quem não alcançou onde vocês estão, vocês têm sucesso para caramba. Entendeu? Bora. Isis, bem-vinda, Isis! Eu falei com a Isis, até comentei sobre isso, a meta do café. A gente conversou sobre isso, de ampação. O que é a meta do café? A gente não está falando de evento? O evento, ele é um compromisso. Pode ser você e mais uma pessoa? Pode, é um evento, você mais um. Então, o que eu quero que vocês entendam? O evento é compromisso. Vocês têm que estar sempre ligados ao próximo compromisso. E esse compromisso, quanto menos cara de venda, melhor. Tá? Quanto menos cara de venda, melhor. Eu não quero compromissos com cara de venda. Eu quero compromissos sem cara de venda. Então, um café para ajudar essa pessoa é um compromisso. Tá? É um compromisso. Eu quero que vocês... Amor, escreve, por favor. Eu quero um compromisso que vocês tenham o próximo assunto. Sempre o próximo. Entendeu? Então, exemplo. Victória marcou um café com essas duas amigas que interagiram no History. Ela vai conversar com essas meninas. Olá, meninas, uma análise situacional. Anotem uma coisa sobre análise situacional, importante. Vocês têm que fatiar as fases empresariais de cada um dos empreendedores. A fase alvo de vocês hoje é uma fase até onde vocês estão. Fica um pouco complexo para vocês hoje pegar fases acima de onde vocês estão. Então, isso aí é muito singular, sobre fases. Tá? Aqui eu tenho pessoas de fase 2+, 3, 4 e 5. Eu não tenho problema de vocês pegarem pessoas acima. Portanto, que você fale que você está na fase que você está. Não mente que você está numa fase que você não está. Faz sentido isso? Quando eu estava na minha fase 2, eu já vendi para a fase 4. Mas eu falei o quê? Eu sou bom de venda. Quer me contratar? Eu vou focar em venda. Eu não falei que eu era maior que o cara. Faz sentido onde eu quero chegar?
Então, vende o que você é de melhor. Exemplo, a Victoria, ela faz faceta, certo? Aí o Kennedy é maior que a Victoria, certo? Por que o Kennedy contrataria a Victoria? Não para ela mostrar um caminho para ele ser maior, porque ela não é maior que ele. Mas ela pode jogar uma inteligência específica dentro da clínica dele. Você é bom de faceta? Você sabe as manhas de vender faceta? Você sabe a técnica de vender faceta? Você sabe se posicionar para faceta? Seu avaliador sabe vender faceta? Não, então ele é maior que você e você acabou de fazer uma venda dentro da sua realidade, vendendo a sua verdade. Você percebe que se você não falou para ele, que você não fez uma promessa de que você vai dobrar ele de tamanho, você colocou uma inteligência que ele não tem. Faz sentido isso? Então vocês não tem que ficar, não vira Natália Beauty. O que a Natália Beauty fez? Tipo assim, eu faturo um monte. E aí tá vendendo o quê? Eu faturo mais do que você. Eu acho que não é por esse caminho que as pessoas de fase 4 geralmente gostam de comprar, tá? E quem entra nesse clima de, tipo, mas quanto você faz? Sabe? Tipo, querendo saber quem é maior, você tem que voltar para os diferenciais e não ficar nessa briga de quem é maior, porque é feio e você já sabe onde vai dar. Então, vocês têm que voltar para onde? Diferencial. Qual é o seu diferencial? Cara, eu sou perito em faceta, sei vender faceta, avaliação de faceta, posicionamento de faceta. Você tem essa inteligência? Não. Quanto você acha que isso pode te agregar, somar dentro da sua empresa? Faz sentido? Se o cara que tem muito dinheiro, ele ficar nessa palhaçada, ele não tem nem gerente de banco, nem gerente de investimento, porque, na verdade, o gerente de investimento não vai ter o dinheiro que ele tem, aí ele fica sozinho. Imagina, na hora dele contratar uma babá, mas quanto que você tem de dinheiro? Não vai cuidar do meu filho não, porque você é mais pobre do que eu. Então não faz sentido, não tem área, tem áreas específicas que vocês podem ajudar uma pessoa. E venda é uma dor geral. Concordam que venda é uma dor? Sempre as pessoas querem tudo mais, elas querem alguma coisa mais venda. Você percebe que um cliente sempre vai querer a área de quê? Venda. Até quem é vendedor quer o quê? Venda, não é verdade? Todo mundo quer venda. Então, fatinha é isso. Fases empresariais, para vocês entenderem. Fase número 1. É o cara que está começando. Vender, pagar, entregar. Ele é um cara que está muito preocupado. Ele não tem organização financeira. Ele não tem equipe. Esse cara pode até nem ter o consultório montado. Ele pode ainda estar sublocando espaços em coworking. Então, é um cara que está naquela fase embrionária do negócio. Fase 1. É um cara que tem problema no ponto de equilíbrio e fluxo de captação. Toda vez que o seu cliente falar assim, como é que você capta? Você já sabe que ele está dando um indício de fase 1. É uma dor de fase 1. Captação de paciente é uma dor de fase 1. Fase número 2. Qual é a dor da fase 2? Trabalho muito e ganho pouco. Né? Fase 2. Aí já não falta paciente. Falta o quê na fase 2? Tempo. E ele já entendeu que ele está cagado na gestão, ele está desorganizado. Por isso que a precificação ela é um princípio básico da nossa metodologia. Para esse cara identificar que ele está fazendo cagada no modelo de negócio e na gestão do tempo dele. Então a gente precifica para mostrar para ele que ele está ocupado, mas ele não está performando. Ele está ocupado de coisas que não geram ponteiro, não geram lucro. Por isso que ele faz muito e ganha pouco. Fase 2. Fase 3 é um cara que já é referência, mas que tudo depende dele. Ainda está preso no tempo. Ainda é muito grudado as coisas nele. Fase número 4. Olha que louco. A Isis tem 3 clínicas. Cada clínica ela está numa fase. Entende? A fase não é da pessoa. É do negócio, entendeu? A fase empresarial daquele negócio. Eu posso ter um negócio de fase 5 e posso ter um de fase 1. Entendeu? Não é a Isis que é uma fase. Ela já viveu fases, mas ela pode ter experiência com fase 5 e está vivendo uma fase 3 numa clínica e fase 2 em outras 2 clínicas. Tá? Então a fase é do negócio. É o ciclo de vida de um negócio. Fase 3 é quando você já é uma referência, já entendeu o ticket campeão, mas ainda as coisas ficam muito na sua mão. Eu acabei de tirar o Andrei de uma fase 2 para 3.
E agora eu tô tentando tirar ele da 3-2. Depende mais dele do que de mim, porque clareza para fazer ele já sabe. Você entendeu agora? Tipo, tem um mapa que eu mexo em vocês com um mapa, mas não depende de mim. Delegar para um clínico geral, sabe? Tipo, ele passar as funções para ele ficar mais solto na venda e mais na gestão. Ele já sabe o que tem que fazer. É o tempo dele, concorda que é o tempo dele para ele fazer isso? Então, basicamente, é a fase 3 virando fase 4. O que é a fase 4? Quando a fase 4 ela tem vários grauzinhos. A fase 4, número 1, é quando você se torna o líder da operação, mas não um operário. Quando chega no final da fase 4, é quando, além de não ser operário, você também formou um líder que faz com que a sua clínica funcione sem você, ou seja, lideranças que tocam aquele negócio na sua ausência. Aí é a 4 já pulando para 5. Já percebe que você está quase na 5? Porque você vira quase um investidor nesse parâmetro. Ah, Rafa, mas eu trabalho muito, eu também trabalho muito. O meu objetivo não é parar de trabalhar. O meu objetivo é não ter dono dependência. Entende a diferença de trabalhar muito e ter um negócio que depende de você? Essa é a grande diferença. Eu posso fazer tudo, posso lavar até o banheiro do meu escritório, mas não pode depender de mim a lavagem do banheiro. Faz sentido? Eu posso fazer o café? Posso, mas não pode depender de mim fazer o café. Eu posso vender? Posso, mas não pode depender de mim a venda. Eu posso dar aula? Posso, mas não pode depender de mim a aula. Faz sentido isso? Aí a dono-dependência diminui. É isso que eu quero que vocês entendam e observem. Tá? Queria que a doutora que atende, tá, Victória? É isso. Você está transitando ela e está se transitando. Você está fazendo um PDI, que é um plano de desenvolvimento para ela. Quando você for fazer um PDI, Victória, é uma coisa importante. A pessoa que você está transitando, ela tem que saber para onde você está levando ela e como você vai levar. A pior coisa do mundo é quando você tenta fazer um plano de desenvolvimento para alguém e a pessoa não sabe. Eu tenho planos para você e você não sabe. Pô, é horrível. Imagina se eu falo para o André igual ele sente um saco de batata. Andrei, vou te levar para a fase 4 e não vou te contar como é, nem a fase que você está e nem o que a gente está mexendo no teu rolê. É um saco de batata. Eu tenho que mostrar para ele, irmão, você saiu da 2. O que fez você sair da 2? Precificação, clareza, clareza de foco, clareza de funções. Foi isso que fez você sair da 2. Focou no seu objetivo, focou na venda. Implementou processo claro e óbvio, bom. Aumentou. Aí só isso, ó, só dessa mudança, ele ganhou estrutura, visão e multiplicou por 5. Entende? Multiplicou em 5. Só de mudar para 2 para 3. Aí agora, se ele vai para 4, talvez não tenha múltiplo. Mas ele está pavimentando para voltar a multiplicar. Tem uma hora que você exponencializa e tem uma hora que você pavimenta. Você não pode ficar exponencializando loucamente, porque senão você cria um monte de coisa nas costas do líder que está crescendo loucamente. Vou dar um exemplo a Isis. A Isis, ela centralizou e se empolgou. Não pavimentou e abriu várias unidades. Tudo nas costas dela. Eu não faria isso. Por quê? Porque primeiro a gente exponencializa, depois a gente tem que fazer o quê? Gente, lembra qual é o tema da aula de hoje? Esse foi o insight principal, que você não pegou. Foi um insight num treinamento que eu fiz ontem. E o insight, para mim, mais valioso desse treinamento foi o seguinte: canais de aquisição, escalar canais é igual a escalar pessoas. Escalar canais é igual a escalar pessoas. Porque senão você fica fazendo a dança dos canais. Eu trabalho todos os canais de aquisição, mas eu sou sozinha. Aí você vai para um canal, o outro cai. Aí vai para o outro cai. Entende? Você nunca consegue botar os 4 canais de aquisição fortes. Porque você é um ser humano. Entendeu? Tipo assim, você vai para um lugar, o outro cai. Então precisa de quê? Escalar em gente. Isis escalou 3 clínicas. Esqueceu uma coisa importante, que é o quê? Escalar em gente. Ela tinha que ter pavimentado para depois voltar. Pavimenta, volta, entendeu? Tipo, então agora, pro Andrei, ele falou uma vez, ele falou assim,
eu penso em montar mais uma clínica. O que eu falei para ele? Não. Entendeu? Por quê? Porque você ainda não pavimentou nem a sua. Entendeu? Tipo, você escalou. Sabe qual é a pior coisa do mundo? É quando o cara tem dinheiro para fazer. Porque ele escalou. Então, aquele dinheiro que começa a entrar, o que vem? Opa, vou investir para continuar ganhando. Não é assim, porque você já escalou, pavimenta. E a pavimentação é uma arte, tá? É difícil arrumar gente boa, é difícil montar um time bem legal. Ó, 4 clínicas e uma eu fechei. Entendeu? E se não escalar em pessoas, vai fechar mais. Se não achar gente boa rápido, vai fechar mais. E sabe qual é o pior de ter 4 clínicas? É que você vai igual um cavalo, sem arrumar gente boa. Depois você lembra que você não é um robô e que não tem mais 25 anos. E aí sua energia sai para passear e você fala assim, ferrou. Entendeu? Tipo assim, eu tava toda cheia de gás, carregando tudo nas costas, agora tá pesado pra caramba e eu não tô conseguindo nem parar para respirar, porque é isso, tá, gente? Quando você é liberal, você para de trabalhar, você deixa de ganhar. Quando você é empresário e para de trabalhar, você tem um custo. Vocês entendem isso? Tipo assim, ter empresa é como ter filhos. Então você tem custos. Você não pode se dar o luxo de só parar e dar uma descansadinha. Cada descansada sua é um tempo. Já viu um convite interessante? Faça um cálculo do custo fixo do seu negócio por dia. Aquilo ali vai vir... O que é custo fixo dentro da linha da contábil? Ele vem independente de você trabalhar ou não, sabe? Custo fixo é aquele custo que na pandemia, mesmo fechado, ele vinha. São as contas que vai sempre vir, independente se você está trabalhando ou não. Calcula o seu custo fixo, você vai entender a brincadeira que você tem hoje. Você tem um filho. E se você não botar essa empresa para operar acima da linha do ponto de equilíbrio, você paga. Então, o movimento de vocês hoje não é um movimento... Por isso que é gostoso do empresário. A energia de vocês, do dinheiro, aumenta. Porque vocês têm boletos atrás de vocês. Só não fiquem na linha de estar sempre um pouquinho à frente dos boletos, que isso é um modelo mental. Faz sentido? Quando você tem um negócio que você fecha a conta um pouco acima do boleto, sempre, você entende que está muito mais sobre você do que sobre o negócio? Faz sentido isso? Sempre a conta fecha com um pouquinho a mais. Se desse muita merda e muito certo, eu falaria que o negócio varia. Mas se o negócio sempre fecha a conta com um pouquinho a mais, é muita coincidência. O erro, muitas das vezes, está no gestor. Entenderam o que eu estou falando? É você que para. Sabe quando você vende bem e fala assim, ai, tá bom, já bati o ponto de equilíbrio. É você que dá uma enguiçada. Ou você que corre pouco para não fazer o que tem que ser feito logo na primeira semana. Ontem mesmo eu falei isso. O Felipe e a Alexandra bateram 100 e poucos mil só essa semana. E é dia 11. Ela falou assim, falta pouquinho para a meta. Eu falei, esquece meta, filha. Dia 11, esquece essa meta, não existe mais, pô. Bora para cima, dá para fechar 400, para que tá focando em 200? Se tá projetando 400, aí, olha o modelo mental. Vai bater 200 dia 15, o que ela vai fazer? Pisar no acelerador, no freio, entendeu? Tipo, ela vai soltar, vai deixar o carro em ponto morto. Isso é modelo mental. Se ela tem projeção para 400, a pergunta é por que não? E o limite operacional nem trava. Eu conheço o modelo deles, não vai nem travar no limite operacional. Vai ficar longe do limite operacional, porque o ticket é bem alto. Então, esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Cuidado com a sua mentalidade. E, lembrando que mentor tem mentor. Porque o mentor tem que entender que vocês são seres humanos, vocês têm fases a serem transitadas e o mentorado de vocês também. Vocês já entenderam as fases? Está claro para vocês as fases empresariais ou tem dúvida? Qual é a primeira coisa que um dentista tem que aprender para fazer uma avaliação de venda? Diagnóstico. Não é isso? Diagnóstico. Ele não precisa saber tratar, ele só precisa fazer o quê? Diagnóstico. Não, ele vai vender merda, né? Ele vai vender vento. Se o cara não souber, né? Isis, a sua avaliadora, ela tem que saber o quê? Diagnóstico. Senão ela não vai vender o produto certo. O que vocês têm que aprender aqui?
sobre mentor, sobre mentorar os outros, tem que aprender o quê? A fazer um diagnóstico. Dúvidas sobre diagnóstico? Vocês entendem a importância disso em diagnóstico? Qual é a fase? Então, toda vez que vocês forem conversar comigo, Victória, essas duas meninas que levantaram a mão e conversaram com você, qual a fase que elas estão? É isso a minha pergunta, tá? Rafael, eu tô com um cara aqui para conversar com ele. Eu vou perguntar o que para vocês? Qual é a? O que eu vou perguntar? Fase. Porque dependendo Qual da a fase, eu fase? já sei o contexto, tá? Eu queria até te perguntar isso, porque na verdade são 3. Aí as duas estão, acho que elas estão abaixo da minha fase. E o menino, que é um doutor, né, tá acima. Aí eu tô com dúvida por conta disso. Não tem problema estar em cima. O que ele se interessou por você? Ele pode estar querendo uma inteligência que você tem. O que eu não quero é que você se posicione cagando goma que está acima dele, Tá bom. tá? Então não tem problema. É só você entender qual é o rolê. Às vezes ele só quer aprender faceta. Ele não tem essa inteligência de faceta. Já dei o exemplo, tá? A Isis, por exemplo, ela é uma mega empresária do ramo da estética. Vamos supor que ela quer agregar na estética dela faceta, e você é especialista em faceta. Contrataria o acompanhamento dela, Isis, para ela implementar a faceta? Tudo, venda, treinamento, tudo bonitinho para a tua equipe? Sim. Ela precisa mentir para você que ela tem um resultado 10 vezes maior que o seu? Não. Vai ficar até feio, porque no meio do rolê você vai saber que não tem. Então ela vai acabar perdendo confiança e credibilidade. Entendeu como é que você vende para alguém maior? Sim. Pronto. Desmistificou a sua, né, ai, mas como é que eu vou vender? Pronto, já está resolvido. Tá? As pessoas compram pelos motivos dela. Você só tem que entender qual é o motivo que ela quer e que ela está interessada no seu negócio. As outras, então a fase dele deve ser uma 3+, ou 4. E as meninas são fase 1 ou 2? Eu acho que uma tá na 1 e a outra tá na 2. Então essa da 1, ela não tem funcionário nenhum, está começando agora. Sim. A fase 2 é uma fase melhor. Público ideal, de 2 para cima. O público de fase 1, você é igual criança, você tem que ver se tem um pagador. Faz sentido isso? Então, mas o que acontece? Ela é mais velha e eu subloco a sala dela em Marília. Tá. Entendeu? Aí ela não trabalha tanto como dentista. E ela falou pra mim que tá perdida, não consegue arranjar paciente. Então, aí ela está numa fase 1, mas ela existe uma outra fonte de renda que não é exclusiva àquela. Uhum. Pronto, você já entendeu o modelo econômico, porque a fase 1 geralmente não tem como te pagar, a menos que a pessoa não viva disso ou tenha um pagador. Ah, tá, entendi. Por exemplo, tá? Fase 1 é como se fosse, um adolescente. Como é que você vende para um adolescente? Um recém-formado, né, no caso, seria. É isso. Não, mas como é que você vende para um adolescente? Como é que você vende? Vocês atendem adolescentes. Certo? Sim. Como é que se vende para o adolescente? Entendendo quem é o Pagador. pagador. Então, a fase 1 é muito isso. Quem são os possíveis pagadores da fase 1? O cara pode ser um plantonista. Se ele for médico, ele pode estar no hospital e está bancando a empresa dele através de um outro negócio, uma outra fonte de renda. Ele pode ter um marido, não é isso? Esse prospect pode ter um marido que vai bancar ali o empreendedorismo dessa pessoa. Pode ter um sócio investidor chegando na jogada. Então, a fase 1, você tem que tentar entender qual é a fonte econômica para te pagar, porque senão você vai perder tempo. Observa isso. Vai perder tempo. Porque não vai ter o cara... A pior coisa é quando o cara compra, mas não pode pagar. Entende? Compra, mas não pode pagar. O que é comprar e não poder pagar? Ele comprou a tua ideia, ele quer você, ele está apaixonado, aí chega na hora do pitch e está muito longe dele poder pagar. Entendeu? Aí você perdeu tempo porque você não fez um bom diagnóstico. O diagnóstico completo não é só um diagnóstico técnico, é um diagnóstico também econômico situacional. Como é que você faz um econômico situacional? Você vai fazendo perguntas na fase de conexão, você faz as perguntas inteligentes. Você sabe qual é a brincadeira do vendedor com perguntas inteligentes? É como se eu falasse assim, a missão, tá? A sua missão é perguntar para o Kennedy se ele é cristão sem ser direta.
Essa é a brincadeira. Entendeu como é que funciona a anamnese inteligente? Sacou? É como se a Victoria perguntasse para Isis com quantos anos ela perdeu a virgindade sem perguntar isso diretamente. Como é que faz isso? Oi, Isis, você tinha namorado quando era adolescente? Você começou a namorar com quantos anos? Legal, ficou muito tempo com ele? Ai, que bacana. Entendeu? Você vem fazendo umas perguntas que te levam a uma previsibilidade. Não, fui ter o meu primeiro namorado com 18 anos, mas você nem saía, eu era presa, eu tava igreja direto, isso aqui, ou seja, já tá te dando indício de quê? Eu não sei o que, aí você tá rindo, ó. Ou seja, tipo, tá te dando um indício de que ela foi virgem até depois dos 18, entendeu o ponto? Então você não precisa perguntar direto. Essa é uma brincadeira que eu tô falando para vocês, que é a brincadeira de como você fazer perguntas indiretas, como você investigar sem ser invasivo. Então, vamos fazer por dinheiro? Nossa, Victoria, que bacana, você está começando agora, ai, que legal, é uma fase tão gostosa, né? Dá aquele frio na barriga e você deve estar com problema de captar paciente. E nesse primeiro momento, mulher, como é que você vai montar o consultório? Você já alugou o consultório? Ah, alugou? Que bacana. Como é que você fez? Você juntou dinheiro? Caraca, você comprou? Como é que você trabalhou? Ah, não, o meu marido tá me ajudando, entendeu? Ele montou o consultório para mim e tudo mais. Ah, que legal, bacana. Ele faz o que da vida? Que bacana, e ele te apoiar, né? Tão legal isso. E ele tá apoiando sua independência, quer que dê certo. Você entendeu como é que você vai buscando e vasculhando? É dessa forma, entendeu? Sem ser invasivo. Você vai buscando o pagador, vai buscando o situacional e vai fazendo o diagnóstico. Já sabem fazer o diagnóstico de fases? Quando a gente se conectar para eu ajudar vocês a vender, o que eu quero? Fase. Porque dentro da fase a gente consegue conversar. Eu já consigo entender, entende? É um código rápido. Se você me ligar e falar assim, Rafa, estou aqui com o José. O José fase 2. Sabe? Tipo, e ele contratou agora a secretária dele, trabalhando pra caramba, atende plano e não está conseguindo ver dinheiro. Está fazendo aí seus 20 mil, agenda lotada e está perdido, está precisando de ajuda. Entendeu? Eu já vou saber todo o contexto para ajudar vocês. No caso dela que eu falei para você, então ela seria fase 1 mesmo. Porque Pelo não que tem você tá me funcionário. dizendo, é uma fase 1, mas ela é uma fase 1 que tem recurso. Isso é Tá. bom, entendeu? Fase 1 que tem recurso, você não tem que pegar, às vezes, o pagador. Ela já é mais velha, ela já tem Outra fonte de renda. já tem outra fonte de renda. Ela já Tá. tem formas de custear. Então, sabendo isso, agora você sabe a fonte, você sabe a dor, você sabe o quão a pessoa está perdida. E aí volta, Rafa, então eu estou pronto para vender? Não. Agora você vai marcar o quê? Micro compromissos. Você vai marcar um café, você vai marcar um almoço, você vai marcar para essa pessoa ir na sua clínica, você vai marcar uma videochamada, você vai semear na vida delas. Vocês já fazem isso de graça. Quantas pessoas você já ajudou a exigir de graça, sem cobrar R$1? Muita gente. Vocês já fazem. Só que eu quero que vocês façam e uma hora vai ter um basta, entendeu? Tipo, você vai semear e uma hora vai ter uma hora que você vai falar o quê? Agora, né? Tipo, agora eu quero rir também. E a pessoa, ela vai sentir segurança e você também. Isso forma a identidade de vocês. Lucas, você está numa formação de mentores agora. Você já espera que de tarde você vai fazer um pitch de venda? Você já se sente seguro para fazer um pitch de venda? Não. Então, não é muito melhor a gente criar um micro compromisso para você ajudar alguns amigos seus, criar um advisor, você pegar alguns amigos seus para ajudar eles, e esses amigos vão ter algum resultado, e aí você não vai se sentir muito mais confiante para você vender para eles mesmo ou para os demais. É a tua fase. Eu entendo a sua mentalidade porque eu sei que é a sua fase como mentor. Quais são as pessoas que já estão prontas para fazer uma venda agora de tarde? A Isis está pronta, a Victoria está pronta. Entendeu? Por quê? Porque a Victoria já dá mentoria de faceta. A Taine já dava mentoria para estética. A Isis já dava mentoria para expansão para fazer expansão. Então, quem tem capacidade, tem identidade, olha a diferença, capacidade e identidade.
Quem tem identidade para ditar de vender é a Victória, a Isis e a Taine. Agora, você precisa ter identidade para vender? Não, se você tiver cara de pau, você vende. Só que uma parte de você pode ser que arrega. Eu só estou conversando com você porque tem uma parte de você que vai ter um efeito autossabotador. Então, o Lucas, ele tem capacidade de vender de tarde? Tem. Mas algum efeito autossabotador dentro dele. Talvez seja isso, por isso que ele não fechou os cafés que eu pedi. Entendeu? O Andrei, ele tem capacidade de vender? Tem, mas ele não tem identidade. Então tem algum efeito sabotador dentro dele. O Lucas tem capacidade de vender? Tem, mas ele tem algum efeito sabotador. A Daniela tem capacidade de vender? Tem, mas tem algum efeito sabotador. E aí, vamos quebrar o efeito sabotador entre vocês? Como que eu quebro o efeito sabotador? O mais importante não é se tem, é como que quebra. Pega um grupo de 5 pessoas e ajuda esse grupo, semeia para eles, faz um advisor para eles, deixa claro que você está ajudando e que você é um mentor. Não cobra naquele primeiro momento e deixa o Roy roncar. Quando o Roy roncar, fala pro cara, e aí? Entendeu? Agora chegou a vez, né? Chegou a hora do Pix. Então, é um momento que eu quero que vocês busquem. Isso vai ajudar em quê? Na identidade de vocês. Fala, André. Rafa, vamos lá. Eu já tinha pensado nisso, de ajudar, mas como é que a gente ajuda para deixar a pessoa com gostinho de, pô, quero mais? Não entregar tudo. Então, tem 2 vertentes dentro desse ponto. Primeiro é você ter o gosto, quem tem que ter o maior gosto de que deu certo nesse primeiro momento é você. Isso para mim vale muito. Se o cara vai te honrar, você não vai ter essa certeza. Entendeu? Seleciona bem as pessoas que têm um princípio de honra perto de você. Tem algumas pessoas que têm princípio de honra, outras não. E tem umas que parecem ter e só vai descobrir na hora da honra chegar. Honra não tem prazo de validade. Para mim, quem tem honra, honra. Eu vou te dar um exemplo. O Lucas Kennedy está comigo há maior tempão. Muito tempo. E ele já teve em fases que ele renovou sem ter vontade de renovar comigo. Entendeu? Tipo, isso a gente nem conversou, mas eu sei. E quando ele renovou, era porque ele estava me honrando. E é uma troca de honra. Eu sei que ele renovou por honra, eu envolvo ele no próximo contrato e ele está aqui. E a gente está caminhando para 4 anos. Você acha que dentro de 4 anos o nosso casamento foi como? Falar nisso, eu quero meu presente dia dos namorados, tá? Vai chegar aí amanhã ou hoje. Já enviei. Aí sim. Então, é o quê? É uma dança. Vai ter hora que ele está mais frio. E aí, eu tenho que ir lá imprimir o ritmo para voltar com ele. Entendeu? O jogo da honra, ele é um jogo de depósito e saque, depósito e saque, depósito e saque. Se ele só deposita e eu só saco, ele vai chegar no momento, pô, bacana, honrei, chega. Se eu não voltar com a honra, ele também vai ter uma hora que vai parar de jogar para cá. Então é muito importante vocês entenderem que o jogo da mentoria, vocês estão vendendo um contrato de 30 meses. Vocês acham que nos 30 meses a pessoa vai estar apaixonada por você os 30 meses? Não. Então esse é um problema que a gente vai resolver depois. Por hora, eu estou resolvendo o problema de captação. Os problemas de retenção, os problemas de como vocês vão gerar movimento dentro da comunidade, vai vir depois. E por isso que eu quero modular a venda. Então eu preciso saber aqui quem está pronto e quem ainda não está. Lembrando, existem prontos, camadas de pronto. Todo mundo aqui tem capacidade de vender e todo mundo aqui sabe vender. Alguns ainda não se sentem com a identidade e o direito de fazer. E isso atrapalha, tá? Isso atrapalha no processo de venda. Por quê? Se eu dei uma missão semana passada e vocês estão chegando aqui de mão vazia, e a mão vazia é a pior mão vazia que existe. Sabe qual é a pior mão vazia que existe? Existe a mão vazia de eu tentei e não consegui. Respeito. A mão vazia de eu nem tentei, entenderam? É um comportamento que não vai para lugar nenhum. Está enxugando o gelo. Então eu preciso que vocês tragam uma mão cheia de oportunidade. Não precisa trazer conversão, mas a gente precisa entrar em movimento. Então, se eu tentei a venda direta e não consegui, o que eu tenho que fazer?
É diagnóstico. Qual é o próximo passo? Vocês são mentores de vocês mesmos. Qual é o próximo passo? Eu tentei que vocês vendessem, vocês não trouxeram as ações necessárias. O que eu peço para vocês? Fazer sem cobrar. Não, vou Para falar, vocês sentirem essa ideia poder. tua é muito boa, Rafael. Gostei dessa ideia. É isso. Porque a pessoa vai falar, pô, isso é legal, dá certo. Aí eu vou falar, cara, tu quer mais alguma coisa agora, a gente tem que conversar de uma outra forma. Tem um amigo meu que é dono de laboratório, eu até conversar contigo, porque eu fiquei meio em dúvida. É um negócio diferente. Ele joga bola comigo, ele veio de carro, eu estava conversando sobre, cara, eu quero entrar nisso. Como é que eu faço? Falei, eu vou conversar com... Eu falei para ele, mentor tem mentor, aprendi isso. Eu vou Sim. conversar com ele, ele é muito amigo meu, e a esposa dele é médica. Ele, pô, minha esposa gosta disso. Eu falei, já é mais uma oportunidade, mas não falei nada. Aí eu falei, vou conversar com o meu mentor lá para a gente trocar uma ideia, a gente conversa, não sei o que, o cara quer entrar. Ela Então, pode virar uma captação para ele e ele vira um entregável, entendeu? Ela pode ser a expert e ele por trás fazendo as entregas, ela faz a captação. Ele já entendeu que isso é um modelo escalável e rentável. Ele só não sabia alguém que convidasse ele para isso. Esse é o contexto. Vocês têm que entender que a oportunidade está para todo canto. Olha, foi uma prospecção ativa no jogo de futebol. Entendeu? Tipo assim, ele estava ali antenado e ligado que a oportunidade está batendo na porta. Vocês têm oportunidade a todo tempo. A melhor oportunidade são pessoas que já querem a vida que vocês têm hoje. Tá? Vender altruísmo. Então, quem não tem identidade vai ajudar. Porque quando você ajuda, tem uma frase ontem também que mexeu comigo. Vamos supor que você tem a cura para o câncer e você vai vender essa cura para as farmacêuticas repassarem para o mundo inteiro. Você vai vender caro ou barato para as farmacêuticas? Se você tem certeza que cura milhares de pessoas, é caro, não é? Se você tem a certeza que o que você faz para esse empresário traz resultado e impacto, por que você não vai vender? Entende? A certeza da venda, ela é o impacto. Então eu quero, aí volto numa coisa. Isis, você tem plena convicção que você pegar um cara de fase 2, você arregaça ele para fazer um monte de coisa para ele alavancar muito? Tem. Entendeu? Então, na hora da venda, você tem que ir para cima dele e falar assim, meu amigo, você não está entendendo. Sabe quando você investiu em tudo até aqui? Em média, 300 a 500 mil reais. E o resultado que você tem hoje é 30 mil reais. Entendeu? Você fez, olha isso, ó, 500 mil mais 10 anos para chegar em 30 mil. E eu vou chegar aqui para você e vou cobrar para você 90 mil para em um ano a gente, se eu só dobrar. Olha isso, Isis. Se você só dobrar esse cara, em um ano, ele demorou 10 para chegar em 30. Pegou essa visão? 10 anos para chegar em 30. Um ano você dobrou. Você economizou quanto de tempo para esse cara? 10 vezes. Tá? De outro ponto. Ele gastou 500 mil reais. Quer ver que eu justifico 500 mil reais? Faculdade, cursos técnicos, montagem do consultório. Soma ou não soma? Brincando aqui uns 500 mil. Para ele chegar em 30. 10 anos para ele chegar em 30. Com 500 mil, 10 anos, 500 mil, 30 mil. Aí você tem a proposta. Se eu só te dobrar, que eu pode ser que eu te faça mais, mas se eu só dobrar você, em um ano, você já economizou 9. E se eu fizer isso com 90 mil, você já economizou, é um quinto. É menos de um quinto do que você investiu até aqui. Vocês entenderam que o que vocês estão fazendo é um acelerador de tempo? Ele poderia chegar sozinho ou não, mas vocês estão acelerando o tempo. O investimento que vale muito. Entenderam o argumento? Depois desse argumento, é só você falar o quê? Vamos, confia em mim. Me dá a mão e vem. Só vamos. Não explica o rolê. Quem tenta explicar o rolê acaba... sabe, é tipo um personal. Oi, Isis, vamos correr 10 km amanhã, hein? Tipo, pô, não é animado, não é legal. Não fala, pô.
Bola fora, não fala nada. Isis, olha, você vai ficar linda, maravilhosa, você vai ficar agora saudável. Amanhã, ó, 5 horas da manhã, tá? Te vejo. Toma um café e vamos, vem que vem. Não vai explicar o rolê. Sabe? Tipo, pra quê? Pra que falar que vai ter 10 km amanhã? Entendeu? Não tem que falar nem na hora, fala. Vai fazendo em parte. Vai puxando, vai tracionando. Entendeu? Vai, Victória, levantou a mão. É que um dia atrás aí eu entrei numa call com o André e ele estava fazendo uma venda, né? E aí eu falei exatamente isso para a doutora, que se eu tivesse entrado com vocês logo no início, eu estaria muito melhor do que eu tô agora. E que ela teria essa oportunidade, que ela estava entrando agora, né? Aí eu falei para ela, entra agora porque você vai ter sucesso bem mais rápido do que eu. Esse que é o ponto. Por exemplo, pensa você mesma hoje, falando com a Victória que começou. Você já ia falar o que para ela? Amor, menos clínico geral, vai logo para faceta, rápido, entendeu? Se comunica melhor, vende mais, curso de venda, esquece de pegar mão. Pegar mão. Eu tenho que pegar mão de restauração. Quanto que tempo raiva. você demorou pegando mão de restauração e tu não quer nem mais mexer em restauração? Entendeu o ponto? Então, tipo assim, esse é um acelerador, vocês aceleram. Então, o Lucas, sabe? Se o Lucas pudesse falar com o Lucas lá de trás, irmão, bora. Pegou o clima, vai. Envergadura empresarial, visão, pensa grande, age grande, foco na venda, foco em estruturação de gente, venda, equipe, processo, entendeu? Visão grande. Esse é o ponto. Isso que é legal. Vocês já passaram por isso. Então, se você passou, você demorou para passar. E aí você pode acelerar alguém que está passando. Certo? Então, acelerem pessoas. Ajudem pessoas. Peguem um grupo. Agora, a missão da semana vai ser o qual? Vocês vão pegar um grupo de pessoas para vocês ajudarem e manterem perto de vocês. Vai ligar para essa pessoa, vai ver se essa pessoa está fazendo, o que ela está fazendo, vai dar os inputs certos e vai alavancar essa pessoa. Vocês vão brincar. É como se fossem seus ratinhos de laboratório. E quando essas pessoas começarem a alavancar resultado, vocês vão ficar felizes pra caramba. Exemplo, tá? Qual é a coisa mais importante para gerar capital e dinheiro no dia de hoje? O que vocês acham? Como é que eu posso chegar para o Lucas e falar assim, irmão, hoje, dinheiro novo, que você olha e fala assim, obrigado, Rafael, sem você, o dia de hoje não tinha valido a pena. Não é captação, é o quê? É venda, a venda do dia. Quem vai hoje, irmão? Ah, hoje vai fulano, Beltrano, quem é o melhor que vai hoje, que tem capacidade de fazer um upgrade, vender mais para esse cara, vender melhor. Ah, vem um senhor aqui que tal, que ele é empresário, tem uma dor aqui e tal, não sei o que, eu quero um projeto, quero que você faça um pacote para esse cara, vai ofertar 30 mil reais para ele. Vai acompanhar ele assim, 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 assado. Eu crio um produto, já tem o cliente na mão, na esteira, e ele vem de tarde. Aí daqui a pouco o Lucas vai, caraca, o cara acabou de fazer um Pix 5 mil, tá dentro. Vou acompanhar ele por 6 meses. 30 mil reais, irmão. Só hoje, praticamente, eu já tinha vendido 30 até aqui, vendi 30 agora, você dobrou o meu mês só hoje. Bizarro o que você fez. Eu quero mais. Então, irmão, já pegou esses 5 de Pix, já deposita 3 para cá. Sacou? Não tem forma melhor de você colocar dinheiro no bolso, dinheiro novo no bolso desse cara do que ajustando o fluxo dele do dia de hoje. Pegaram isso? Qual é a melhor forma de você se pagar com dinheiro novo? Ajustando o fluxo do dia. Fala aí, Isis, tira a sua dúvida. Isis levantou a mão, o Andrei levantou a mão. Eu acho que foi O automático, Andrei né, Rafael? levantou primeiro. Não, eu acho que foi sem querer, não encostei nada, então. apareceu aqui. Então, fala, Isis. Bom, eu ia falar em relação à questão da captação e de como ajudar as pessoas, né? Eu fiz um grupo faz alguns meses, porque eu estou em vários grupos ali de várias doutoras, e aí eu vi uma dor que é uma dor que eu não tenho hoje, que é a captação de cliente. E a maioria das doutoras, elas falam, a maior dor delas é a geração de conteúdo e a captação de lead. E como trabalhar esse lead.
E aí eu fui, criei um grupo, mandei ali para várias doutoras, elas entraram nesse grupo e eu coloquei ali estrategicamente pessoas para tirar dúvidas delas durante o dia delas, a rotina delas na clínica, dúvidas comerciais, dúvidas de intercorrência, e aí fui me aproximando delas. E nisso a gente foi ali oferecendo os serviços de gerar o lead para ela e ensinar o operador dela como trabalhar esse lead. E eu fechei 3 contratos. Muito bom. Parei, ali eu estou em stand-by, na verdade, com o projeto, porque eu acabei de desfazer ali a minha operação, né? O Rafa sabe, mas ainda tenho ali 4 doutoras. A gente fez, na verdade, um piloto para ver se ia funcionar, se ia dar certo. E aí fiz o contratinho ali com elas de 6 meses e tá dando certo. Então, assim, fiz ali algo bem simples, né? Mas que ajuda elas dentro da rotina delas. E elas mandam várias perguntas ali de vários setores ali da clínica e a gente vai ajudando, sanando. A doutora entra, manda um áudio, explica. E é isso. Uma coisa importante, tá? A Isis já tem, já está pronta, já está em campo, já está fazendo, tá? O que atrai a Isis? O modelo. Vale falar para vocês do modelo, porque às vezes vocês estão panguando e tem gente que já está jogando interessado muito mais no modelo do que propriamente na aula. Porque o modelo, ele é muito interessante. Ela fez contratos de 6 meses. Ela entendeu que, caraca, é muito para pouco. E aí, quando eu apresento um modelo de 30 meses, 90 ou 45, com um degrade, ela com menos tempo para fazer as entregas, ela entende que ela pode focar mais na venda e escalar maior. Ela entende que vir para perto, para ela, é mais escalável. Então, essa é a visão empresarial, é a fome empresarial. Abrir um cenário de modelo e ela está aqui entendendo o jogo. Mas é um jogo que ela já sabe. Eu acho que é legal também. Eu faço ontem mesmo, fiz vários treinamentos e eu não fui com nenhuma expectativa de aprender algo novo. Eu fui com a expectativa de anotar alguns insights. E os insights que eu anotei ontem, eu estou passando aqui para vocês hoje. Eu gostei muito. Expansão de canal é igual expandir gente. Se vocês não expandem gente, vocês não vão expandir canal. Amei isso. Gostei muito disso. E falaram muito de social selling. O social selling é um funil invisível, mas tem que ser bem feito. Entendeu? O que é um funil invisível? É aquela venda que não parece venda, é aquela conversa despretensiosa. É muito mais fácil vocês treinarem com pessoas que vocês já conhecem e que seguem vocês. Eu vejo aqui que você me acompanha. O que você gosta de ver por aqui? Parabéns, doutor, o seu sucesso. Você vai nos DRs que te acompanham. E você vai conversar com eles de uma maneira o quê? Despretensiosa. Não tem que falar que é mentor, não tem que falar que é uma oferta, não tem que falar nada. Entendi qual é o seu momento. Aí você vai se conectando. Como que se conecta com pessoas? Ouvindo as lamúrias delas. Aí você pensa assim, cara pesado, só fala de problema no amigo. É aí que nasce o negócio. Ele tem um problema e você tem o quê? Entendeu? Esse é o lance, entendeu? Você, para ser um bom vendedor, você tem que ser um bom captador de problema. Vou dar um exemplo para vocês. Se você chamar um cara e ele não abre o problema para você, você não é um bom vendedor. Porque significa que você está chegando e intimidando ele. Você tem que chegar com cara de pangaré para ele abrir o coração para você, entendeu? Ponto. Cuidado com excesso de autoridade, porque aí o cara, ele fica poroso. Aí você chama o cara, eu sou top. Aí o cara fala que é top mesmo sem ser. Entendeu? Então você tem que chegar o quê? Pô, bacana, parabéns, legal isso. E aí, como é que tá isso? Aí você tem que vir pegando perguntas e ele abrindo para você como uma couve-flor. Faz sentido isso? Se você não chegar no problema, você não tem uma confidência. A confidência leva para vocês o quê? Quando uma pessoa é confidente, ela está abrindo o coração. Quando ela abre o coração, ela está confiando. Quando ela confia, ela está pronta para ir para o próximo nível. Vocês entenderam? Vocês não podem fazer uma oferta sem a pessoa abrir o coração dela para você. Não está pronto. Nem oferta. Se não abrir o coração, não oferta. Faz sentido isso? Se você não sabe o problema, o que você vai resolver?
Você vende o quê? Vende solução. E se o cara não tem problema, o que ele tem? Nada. Eu já cheguei em reunião que foi muito engraçado. O cara falando que era top. Top, 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 top. Eu falei, você quer ir para algum lugar? Não, já estou satisfeito. Tá com algum problema? Não, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí o cara, e o que você tem para mim? Eu falei, nada, você não tem problema, você não tem desejo, você não tem nada para onde ir. Aí, não, mas eu estou curioso. Eu falei assim, curioso por quê? Tá perdendo seu tempo e eu o meu. Tá tão top que eu não sei nem o que você tá fazendo aqui perdendo seu tempo. Você faz sentido? Tipo assim, top pra caramba, tá aqui fazendo o quê, meu amigo? Faz sentido isso? Vai se divertir, pô. Vai curtir a vida. Ou vai trabalhar no que você já tá top. Então não teve oferta. Por quê? Porque não tem ambiente para oferta. Aí se o cara quiser resetar, a gente reseta. Aí eu perguntei assim, cara, você quer me dizer o que você quer? Eu faço os princípios de Salomão. Eu só negocio com alguém que eu conheço os desejos e os anseios. Senão eu não negocio, porque eu não sei o que a pessoa quer. Sabe quando você faz um agendamento e o cara não tem problema? Será que ele não quer te raptar não, Lucas? Entendeu? Aí chega lá, é uma menina, fala assim, então, doutor, a verdade é que eu sou apaixonado por você. Eu vim aqui no último horário, é porque eu, na verdade, só queria ter um momento eu e você. Pô, tu não sabe agora o caô, saiu agendando, ó a merda aí, ó. O objetivo que tu não sabia qual era do cara. Então é muito importante você saber qual é o desejo ou necessidade das pessoas para você conectar por ali e poder construir a sua venda de solução. Tragam pessoas que já confiam em você, gostam de você, para que vocês ajudem essas pessoas e vocês vão firmando mais identidade. Botem meta, prazo e ação. Sabe? Não fiquem parados. Se vocês ficarem parados, vocês não vão aprender. Andragogia é o adulto no centro. É a forma que o adulto aprende. Adulto não aprende em aula. Adulto aprende em campo. Tá? Em campo. Vocês têm que ir para campo. Vocês têm que achar gente, né? Vocês aí, ajudem. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive um instituto de harmonização facial no Rio. E o instituto lá atrás, logo que abriu a harmonização para os dentistas, foi um instituto que mais formou grandes nomes na ROF até hoje. Eu tenho o maior orgulho de ver grande gente voando que a gente formou lá atrás. Gente que é speaker hoje de grandes farmacêuticas. E essas pessoas, elas não precisavam fazer novos cursos. Sabe por quê? Eu tinha um padrão de andragogia. Sabe? Tipo, era um padrão de andragogia. Acabava o curso, eu falava pro Kennedy, ele nem era tão bom assim. Não era o curso que era bom, era o padrão de andragogia. Eu falava assim, Lucas, ele o quê? Você tem que comprar botox e preenchedor. Mas eu não tenho dinheiro, não. Presta atenção. Compra. Eu não estou perguntando se você tem. Você vai comprar. Se você não comprar, você não vai praticar. Se você não praticar, você vai pagar o próximo curso. E esse curso aqui não vai ter valido de nada. Então, a ordem é o quê? Compra. Aí ele comprava. Depois que ele comprava, ele, e agora? O que eu faço? Vendo? Não, meu amigo. Agora você vai pegar o custo do produto para primos, entendeu? Familiares. E você vai praticar. Mas eu não tenho consultório, tá? Vamos supor que... eu não tenho ainda o consultório. No sofá de casa. Entendeu? Vai fazer em casa mesmo. Ninguém de casa vai te processar, vai? Se tu deixar teu irmão meio tortinho, ele vai te processar? Não vai. Ele pode cair na porrada contigo, mas te processar o teu pai não vai deixar. Então o ponto é, vai fazer em casa. A única regra de logística que eu tinha, sabe qual era? A última pessoa que você vai fazer dentro de casa é a sua mãe que te pariu, você tem que estar um pouco melhor, né? Entendeu? Os primeiros, começa pelos primos e termina com a mãe. Era uma técnica de quê? Andragogia. O que era essa técnica, Regia? Não era o curso que era bom. A técnica de andragogia era boa, porque o cara praticava, vencia os medos dele. Olha que louco, tá? Eu já peguei uma menina que ela terminou o curso com muito medo, ela tinha medo de agulha, olha que merda, um injetor com medo de agulha. E o pai dela sentou no sofá de casa e falou, vai filha, bora, tô contigo. E o cara quebrou os medos dela, ela fazendo botox no próprio pai. Uhum. Você entendeu como é que é a história de início dessa menina? Se a gente não bota o carro em campo, essa menina tinha desbloqueado? O que você acha?
Não. Se o pai dela não tivesse colocado ali, vai, ela tinha feito? Também não. Então vocês têm que entender isso. Adulto aprende como? Fazendo. Então façam. Entrem em campo. Ajudem os outros, puxem para dentro. E o nosso funil invisível, que o Joel ensina muito e que ele é muito bom, é um funil disfarçado, é um funil que não é declarado. Esse funil invisível são compromissos. Café, ajuda, conversas, vem para perto, almoço, vê o jogo da Copa, um jogo de futebol. O Andrei mesmo, o cara tá lá jogando futebol, um funil disfarçado. Vamos tomar um café, vamos tomar um chopp, vamos comer um churrasco. Vem ver o jogo da Copa comigo, esse cara mesmo. Chama tua mulher pra gente ver o jogo. Chama o cara pra ver o jogo, pô. Entendeu? Chama ele pra ver o jogo. Ele não é de futebol? Chama ele, a mulher e a tua mulher. Tu tem que chegar e fechar com a tua mulher. Falar o quê? Amor, a gente tá indo aqui, ó, é noventão. Me ajuda, tá? Tu vai colar com a mulher dele, a gente vai conversar, tal, a gente vai ver o jogo da Copa. Olha que delícia, vai ver o jogo da Copa, vai se divertir e 90 fechado. Isso é um funil invisível. Você percebe que é um funil invisível? Essa é a genialidade do que eu quero trazer para vocês. Isso é um evento. Não é o evento que você formata na tua cabeça, que você está num palco e um monte de gente assistindo, mas isso é um evento. Vou te dar um exemplo de funis invisíveis. Dia 18 e 19, nós vamos fazer um encontro aqui em Alphaville. Como é que começa esse encontro? Um treino na Ironberg de Alphaville. O que tem na Ironberg? O Joel J tá lá. Entendeu o ponto? Isis, você treina? O que você acha da gente dar um treino lá? Eu treino todo dia com o Joel. Eu não posso te precisar se ele vai estar ou se ele vai ter algum compromisso, mas dia 18 e 19 nós vamos estar às 5h30 na Ironberg treinando. E a gente vai estar lá. Vamos treinar. Já começa o dia o quê? Treinando. Por quê? Porque isso faz parte do nosso código. O que gera energia? Treino. Agradecer, aprender algo novo e vender. Então a gente vai começar o dia fazendo o quê? Treinando forte. Tá, 5h30. Olha, não é um funil invisível? Eu tô te chamando para fazer o quê? Um treino. Depois a gente vai tomar um café junto. Depois, a gente vai ter uma conversa, um almoço entre empresários. Dentro desse empresário, networking, conversas entre os empresários. Acabou. Todo mundo para sua casa. Dia seguinte, vamos tomar um café numa clínica. Vamos treinar de novo. Depois a gente vai tomar um café dentro de uma clínica de 17 salas aqui em Alphaville. Para fazer networking, ver as salas, ver os processos, ver as coisas. Depois a gente vai almoçar e fazer networking de novo. E depois acabou. O que você... Olha, é um evento. É um evento que tem cara de aula, sala de aula? Eu estou descrevendo alguma sala de aula? Não. Entenderam? Sai do padrão daquele evento convencional de estar sentado numa sala. Vai. É mais convidativo ou não é? O que vocês preferem? Esse evento ou o formato sala de aula para vocês participarem? Evento. Vocês entenderam que virou um funil disfarçado? Aí volta. Esse evento vai ter pitch de venda? Não. Entendeu que esse evento não tem pitch de venda? Ele tem conversas. 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 Entenderam o que eu quero que vocês façam? Funis invisíveis. Eu quero que vocês criem ambientes. Jogo da Copa é um funil disfarçado? É um funil invisível? É. Café, almoço, fazer um churrasco. São funis invisíveis. Entendeu a genialidade disso? Menos funil digital. Sabe aquele funil? Ninguém mais aguenta cair no funil. Você percebe que ninguém mais está aguentando mais esses funis? São visíveis. Então é melhor o funil invisível. Outra coisa, vocês podem fazer parte desse movimento junto com a gente. Por quê? Porque é um movimento que não atrapalha em nada vocês. A Carol veio no treino. Entendeu? Tipo assim, a ideia da clínica é essa, é um showroom mesmo. A ideia é o... E o dono fica alucinado. Para ter uma ideia, ele queria pagar o café da manhã. Eu falei, não, amigo, deixa quieto, deixa que eu boto o café lá. Porque ele quer o networking, ele quer a galera perto. Ele precisa, 17 salas, precisa de gente, não precisa de parceiro. Precisa fazer um showroom e franquear. Também. Ele é uma das visões que ele está querendo é montar o modelo, o protótipo. E vale, porque
ela chama atenção, né? É um protótipo que valioso para a gente poder fazer expansão. Então, eu acho que o mais importante hoje é o que a gente tem que fazer aqui é muito grande, movimento. E nosso movimento é junto, é coordenado, a gente é sócio dentro desse projeto. Então, se vocês vierem para cá, dentro de um evento que não tem pitch, você junta a tua galera. E dentro da tua galera, você pode trazer, dia 18 e 19, vocês podem estar aqui com pessoas. Vocês podem fazer movimento aqui, vocês podem fazer movimento aí, vocês podem fazer, só tem que movimentar, tem que se mexer. Só vende quem se mexe. Eu acredito muito mais num bom gerador de movimento do que num bom conversor de venda. Porque o bom conversor de venda, se ele não tiver canal, se ele não tiver funil, ele não converte nada. Faz sentido o que eu estou falando? O que é melhor? A Virgínia sem vender ou o melhor vendedor de conversão? Eu prefiro a Virgínia. Entendeu o que eu estou falando? Por quê? Porque ela é boa de gerar o quê? Movimento e gente. Gerou gente, meu amigo. A conversão vem a cavalo. Agora, um bom cara de conversão, se ele não for bom de gerar movimento, ele vai ter quem para converter? Aí vira aquele famoso, sabe qual é o maior problema da fase 2 e fase 3? Se cair na minha frente, eu vendo. Eu sou ruim de botar o cara aqui. Porra, então, entendeu? Que você é ruim de tudo. Porque, pô, imagina se o Neymar ficar lá na banheira e falar assim, se a bola cair aqui, eu faço gol. Não é completo, concorda? Jogador completo, sebo nas canelas, meu amigo. Volta e vai junto com a bola. Não tem mais essa geração de Romário que ficava na banheira. Todo mundo volta. Então, nós temos que ser um tipo de vendedor que não fica na banheira, esperando o cliente bater, e se bater aqui é gol. Não existe isso. Não existe nem no motor 1 e nem no motor 2. Não existe. Vocês vão ter que se mexer e gerar bastante movimento. Arpão. O que é arpão? Ao invés de ficar dando tiro para todo lado, seleciona pelo menos 10... a missão de vocês, tá? Selecionem 10 pessoas para vocês fazerem a técnica do arpão. Tá? 10 pessoas. Essa é a missão que vocês vão fazer até semana que vem. Vocês vão me chamando no meio do caminho. 10 pessoas para fazer a técnica do arpão. Vocês vão depositar 10 para sacar um. Não é 10 pessoas, não é depositar em 10. É depositar, fazer 10 créditos na vida dessa pessoa para você ir fazer o seu saque. Então, o que eu quero? O que são depósitos? Perguntar sobre como que a pessoa está, ligar para a pessoa, bater um papo. Ela não... Lembra que tem que ser invisível, lembra isso? Ela tem que ver um interesse genuíno, 10 pessoas, interesse genuíno, marcar um café, conversar. Lembra de o que é vender? Ouvir o problema. Então, você vai ter que ouvir o problema dessa pessoa. E aí você vai propor ajudas, insights para ajudar essa pessoa. Ele vai virar teu amigo, sabe aqueles amigos que você encaminha coisa do direct? Ele vai virar esse cara por um tempo, ele vai ser aquele cara que você encaminha direct, é aquele cara que você troca, é aquele cara que você vai assistir jogo, é aquele cara que você vai chamar para tomar um café, para fazer um churrasco. 10 pessoas. E você vai nutrir essas 10 pessoas. Até que vai chegar a hora que você vai fazer o arpão. Primeiro ele vai, depois ele recolhe. Então vocês estão fazendo o quê? Nutrindo 10 pessoas. Por que é arpão? Porque eu quero 10 pessoas selecionadas. Eu não estou pedindo... A Isis fez, só que a Isis fez o quê? Ela fez uma técnica de funil visível. Eu vou ajudar vocês. Vem todo mundo. Não, agora dentro desse funilzão, você vai... Arpão. Invisível agora. Chega aqui, amiga. Pum, cola aqui. Entendeu? Vai pegar... Vem, amiga. Vem aqui. Vem para perto. Vem para perto. Vai pegar 10 para chegar perto. E desses que você vai chegar perto, você consegue converter 3, 4, 5. Não vai converter os 10, tá? 3, 4 a 5. Se fizer direitinho, com paciência, 3, 4, 5. E se esperar, converte os 10. Mas os 10 no arpão de 30 dias, não acredito, não. Dependendo no decorrer de 365, os 10 fecham. Mas tem gente que demora, tem gente que é morrendo, né? Tem gente que não é aquele momento que vai fechar. Então, já selecionaram os nomes? Já tem os nomes que vocês vão fazer? O arpão? Lucas tem? Lucas Castro.
Agora tem 2 Lucas. Então botou aí, já botou, Lucas já selecionou os nomes. Ó, você já está com 4. O Castro já botou nome, Já peguei ontem já. tá? Isis já colocou aí, Arpão. Isis não pega muito. Você como tubarão, eu tenho que falar assim, se é 10, não é 20, é 10. Senão você vai pegar muito e vai converter pouco. Arpão não é movimento de populismo. É pegar, jogar perto, converte. Aí pega mais 10. Depois pega mais 10, entendeu? É só para começar. Porque quando a gente começar, sabe o que eu vou te pedir, Isis? Que você converta. A minha meta com você é muito clara, tá? Eu vou fazer um desenho, anota esse desenho. Eu quero que você feche os primeiros 5 contratos. Depois a gente vai contratar uma secretária pessoal só para esse projeto. Tá? Então você vai fechar 5 e a gente vai contratar uma secretária pessoal para a gente. Aí quando contratar essa secretária, ela vai cuidar de social selling e mais vai ajudar no CX, da retenção dessa galera com indicação. Aí a gente vai fechar mais 10. E aí a gente vai contratar outra pessoa para ajudar na parte de Inside Sales, que é a parte de marketing, mais o atendimento e aquecimento desses leads. Aí já tem 2 secretárias. Você entendeu o ponto? Cada etapa, lembra que isso, para você hoje, é uma fase 1. Você está numa empresa de fase 1. Você tem que entender que você não pode fazer movimento de fase 4 estando na fase 1. Eu sei que você sabe fazer fase 4, mas você está na 1. E aí a 1, ela depende, primeiro, como é que a gente sai da 1? A gente tem que ter, no mínimo, uma secretária pessoal, né? Porque senão a gente vira um pato. Você entende? Que daqui a pouco a gente bate biela e bate burnout. Então, vendeu Já 3. tem o Rafa. Sim, mas é só converter. Vai vender 5, secretária, aí vem, mas só para isso. Aí ela vai escalando, aí você pede para ela fazer 100 ações comerciais por dia. Aí a gente vai para 10. E aí o próprio dinheiro das recorrências vai pagando esses custos. Daqui a pouco você vai botar marketing. E aí você entende que o próprio dinheiro das recorrências, ele que vai custeando as próximas etapas do Você projeto. vai setorizando, né? É isso. Crescer em canais é igual crescer em pessoas. Senão você vai cair no mesmo problema que você está hoje. Aí você, Rafa, cresci. Tudo depende de mim. Que merda, não é isso que eu quero que você faça. Eu não quero que você crie uma prisão. Eu quero que você crie um negócio gostoso para você se divertir fazendo. Senão você, pô, tudo eu vendo, eu entrego isso, e aí começa a dar incêndio, é porque você é um ser humano. Entendeu? Não tem como não dar incêndio, você é um ser humano. Certo? Eu banquei, por exemplo, ó, eu tô 2 meses sem uma CX. Já tô contratando de novo. Por quê? Porque cansa, pô. Entendeu? Tipo, no começo ali, você quer reestruturar a cultura, algumas coisas, você banca, mas vai bancar o ano inteiro? Cansa. Entendeu? Tipo, cansa. É bom ter uma CX. E eu tô pegando uma top, uma DM, trabalhou de escola. Então, tipo, posuda, bonita, sabe? Mais velha, 40 anos e tal. Tipo, pô, tô amarradão. E aí, tipo, olha isso, vai me dar um leve. E é um leve numa operação que é uma operação de farm. Operação de farm para tubarão não é muito bom. O que é o farm? O farm, ele nutre. O tubarão, ele morde. Entendeu? Eu sou muito tubarão para fazer farm. Entendeu? Porque, por exemplo, eu posso fazer um farm com alguém, só que ele não dura muito tempo. Por quê? Vamos supor que o Lucas fala assim, porra, eu tô com mais dificuldade, bora, ligação. Entendeu? Tipo, primeiro que eu já tô ligando para ele antes de terminar a frase, eu já liguei, entendeu? Tipo, o tubarão, como é que funciona? Aí o tubarão já liga. E aí, irmão, vai, lista, prazo, próxima ligação, próximo assunto. Entende? Que é muito rápido, e de repente ele tava precisando ser ouvido, entendeu? E de repente ele tava precisando de um amigo. Mas é o tubarão, entendeu? Que o tubarão, ele é muito tubarão para ser farmer. O tubarão ele faz o CX, mas ele faz CX como tubarão, ele não faz como farmer, entendeu? A característica dele não é farmer, ele é tubarão. Então, até fazendo o farmer, ele é tubarão. Bora, cadê? Venda. Cadê a lista? Cadê? Bora, vai, bora. Aí o cara, caraca,
Caraca, alguns vão, outros dão uma travadinha, e aí você tem que dar input, input, input. Eu penso que eu defendo o meu estilo de ser, mas eu também preciso de antagônicos, porque senão fica tudo do meu jeito. E tudo do meu jeito não é tão bom. Isso é descentralizar, entendeu isso? Isso é descentralização e isso é democracia. É quando eu não tenho aquela síndrome de só do meu jeito que é bom. Não. O meu jeito é bom para uma parcela. Outra parcela precisa desse jeito aqui. Uns cara mais. Entendeu? Aquele cara que te dá agonia. Eles precisam. Eu preciso ter alguém perto de mim que dá agonia em mim. Se eu não tiver ninguém perto de mim que dá agonia em mim, significa que todo mundo é do mesmo jeito. Esse é o ponto. O farmer, ele é diferente. E ele é um ham-ham. É importante ter um farmer por perto para que a gente possa dedicar, inclusive, em outras coisas. Se dedicar para outros momentos. Ó, eu estou aqui conversando com vocês e logo na sequência tem gente no WhatsApp para eu responder. Então, se eu estou com o farmer aqui, ele já está respondendo, me dá a posição final. Entendeu? Esse é o ponto. E minha agenda é muito cheia, então como é que eu vou fazer o farmer dessa galera? Primeiro que vai ser por ligação. Entendeu? Vai durar 5 minutos. Porque se for pelo WhatsApp, dura o dia inteiro, concorda? Vira aquele papo de irmão. Cada meia hora um fala, cada meia hora um fala. Eu já vou fazer por ligação. Pum, vai, fala, lista, papel, caneta, vai, pá, bora. Final do dia, relatório, vai, bora, vamos. Entendeu? Eu vou ritmar. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. O bom é que o cara tem o que ele me pagou para ter. Mas ele poderia ter outras coisas além disso. Ele poderia ter outro momento mais calmo, em outra circunstância, mais num nível. Vamos supor que ele está numa frequência 20. Eu vou pegar esse cara, tô a 220. E aí o farmer, ele vai botar uma frequência 50. Entendeu? 20 para 50, 220. Você entende agora a questão? 20, 50, 220. Então, de repente, ter alguém numa frequência 50 para cuidar de 20 é interessante. 220 pode ser muito. Faz sentido isso? Isso é gestão. Entendeu? Isso é exatamente a democracia, a pluralidade para que você consiga tracionar da melhor forma. Então, eu não quero contratar um par, não quero contratar alguém 220, eu quero contratar alguém 50. Viu como é que eu descrevi ela? 40 anos, segura, fala bem, bem vestida, bem posicionada, vem de carro, classuda. Ela é 220? Não, é ADM. ADM não é comercial, entendeu? ADM não é 220. Se fosse 220, era vendedor, não era ADM. Sacou? É isso. É a galera da planilha. Seguro, preciso, direto, mas ritmado. Esse é o ponto. O Felipe da quarta-feira, ele é um cara, eu estou descrevendo exatamente, ele é meu antagônico. Já percebeu, Felipe? Tem aluno meu que ama o Felipe. E tem aluno meu que odeia o Felipe. Entendeu? Ponto. Por quê? O Felipe é muito devagar, eu também acho. Mas tem gente que prefere o Felipe porque ele é mais devagar. Certo? Então, gente, lista, ação e colar. O que é colar? Me chamar. Rafael, tô com gente aqui. Rafael, tô com fase aqui. Ó, já dei todos os comandos para a gente trabalhar junto. O que eu preciso quando vocês me derem o nome? A fase. Selecionou o nome que vocês botaram aí? O que eu quero que vocês coloquem do lado desse nome? A fase. A fase de cada um deles. E quais são os possíveis problemas de cada fase que eles estão? Tem gente que está na fase 1 e acha que não tem problema nenhum? Tem. Esse é o tipo do cara que você tem que evitar. Entende? É igual o eleitor do PT. Você vai fazer o que com esse cara? Vai tentar voltar, virar a cabeça dele? Não tem que fazer nada, entendeu? Tipo, não tem que fazer, você tem que deixar o cara lá. Entendeu? Para de ficar... É a mesma coisa se eu fosse de esquerda tentar virar um cara que é apaixonado no Bolsonaro, entendeu? Só tem essas duas merdas mesmo, né? A vontade de que tenha se mudado aqui, porque esse outro estamos ferrados. E aí minha mãe ficava doida, você tem que escolher um lado. Eu falei, porque aqui tá sofrido o negócio, tá muito ruim.
entendeu? Um Zema. Mas aí a gente precisa entender quem a gente vai para fase, problema, Tá ruim. Tá falhando o som, Rafa. e agora, Tá agora cortando. melhorou? Ainda tá ruim ou melhorou? Tá cortando? Legal. Não. Você começou a falar de política e o negócio. Não, eu vou jogar nesse aqui. Alexandre de Moraes derrubou sua internet aí. Eu acho que foi. Foi. Aí, ó, tá falhando de novo. Abre o seu microfone, tá na telinha aqui que tá fechado. Tá, agora foi. Tá falhando ou não? Foi. Não. Tá, então o que eu quero que vocês É melhor eu quero que vocês peguem exatamente isso. Eu quero que vocês analisem que não dá para tentar virar quem não acha que tem problema nenhum. Não tenta converter a cabeça de quem não tem desejo. Lembra de Salomão. O que Salomão faz? Eu só negocio com quem eu conheço o desejo, o coração. O que é conhecer o coração? Desejo, necessidade. O coração, as paixões da pessoa, os medos da pessoa, os anseios da pessoa. Quem não tem nada para revelar, eu não negocio. Ele nem tenta negociar, porque a negociação ela está exatamente na premissa do marketing, desejo e necessidade. Então, eu entendo o desejo e necessidade e volta. Eu já sei a fase do cara. Se ele identifica que tem um problema e desejo, eu posso ajudar ele pela essa fase, porque eu sei o que ele está passando e eu sei a solução. Mas, se ele está numa fase, eu sei como tirar ele de lá e ele não quer, o que eu faço? Eu abro mão. Eu não faço nada, ele não quer sair de lá. Entende? É igual você pegar um cracudo e falar, vamos trabalhar. Ele não quer, ele sabe qual é o caminho do trabalho, ele não quer. Então, vocês têm que pegar pessoas que querem sair da fase atual para ir para o próximo nível. Esse é um ponto claro. Quais são os níveis? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. É a 5, mas a 5 a gente não pega. A gente pega de 1 a 4 e é isso que a gente vai ajudar essas pessoas. Então, seleciona os nomes, coloca a fase e se aproxima dessas pessoas para saber o quê? O que elas estão passando na fase que elas têm. Combinado? Certo? Eu vou dar um materialzinho para vocês, que eu vou botar lá no grupo, que é um material que fala sobre isso. Vou botar lá para vocês, se vocês tiverem dúvida, tá? Para vocês verem essas fases e o que fazer, deixar de fazer em cada uma dessas fases e vocês organizarem o fluxo mental de vocês dentro desse contexto. Cadê? Acelerador. Oi. Na primeira mentoria que eu ouvi sua, você tinha comentado sobre um livro em PDF que você iria encaminhar. Verdade. Você não pegou ainda o... Calma aí que... E eu fiquei super curiosa, porque eu sou a louca dos livros. Não, esse livro, inclusive, é um combinado que a gente refez ontem para o pessoal me entregar até a página 88 no domingo 23h59. Pronto. Já te mandei aqui, eu mandei para vocês as fases que a gente conversou hoje. É bem legal esse material para vocês entenderem essa conversa. É uma conversa muito situacional. A conversa situacional, ela traz tranquilidade para o seu prospect, que você sabe o que está fazendo. Mas uma coisa eu vou falar para vocês, a venda não é técnica, mas isso daí vai dar uma tranquilidade técnica para você, do tipo assim, cara, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo, mas não tentem explicar muito o rolê, senão vocês vão fazer uma venda de personal ruim, sabe? Venda de personal explicando a fisiologia do exercício. Cagada. Que uma aula de venda que a gente deu, que uma harmonizadora falou assim, mitocôndria. Ela meteu a mitocôndria, filho.
Ela meteu, não, porque vai pegar na derme e pai, a mitocôndria e não sei o que. Eu falei, puta merda, cara, que venda é essa que tu rodou aí, filho? Que isso? Aí ela falou assim, não, mas a pessoa falou assim, então me diz aqui uma coisa aqui, já que você é braba. Quanto de oxigênio solta o ciclo de Krebs? Aí lá você sabe, eu falei assim, cuidado, que tem gente que lembra da mitocôndria melhor do que você, tá? Eu sei de onde sai o oxigênio das duas partes. Tem 2 lugares que soltam oxigênio, você sabe? Ela falou, não. Você sabe qual a origem da mitocôndria? Você sabe qual é a história da mitocôndria? Ela falou, não. Eu falei, tu quer tirar onda de mitocôndria? Só cuidado, porque quando você fala com alguém que estudou, você vai tentar cagar uma goma de mitocôndria e você vai se lascar. Não tenta falar bonito. Porque se você tentar falar bonito, alguém sabe mais do que você. Entendeu? E outra, não tem necessidade, porque quem sabe menos não confia em você porque você está falando bonito. Pelo contrário, você retrai essa pessoa. Então não tenta falar bonito. Você tem que entender do rolê mais para sua identidade do que propriamente para vender. Você não precisa das fases para vender. Você precisa das fases para me explicar, para conversar comigo. Entendeu para que servem as fases? É para conversar comigo, é para entender as dores. Você não precisa das fases para vender. Se você ficar falando de fase com o cara, você vai afastar ele, você vai afugentar ele. Entenderam o ponto das fases? O e-book das fases é para vocês criarem identidade e conversarem comigo. Fechou? Combinado? Então, tem muito material, estudem, vamos para cima, lista, execução, sexta que vem, Pix. Vamos botar esse grupo para rodar Pix. Fechado? Então, bora, gente. Rebenta. Valeu!